Olá meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Voz do Terceiro Anjo. Convido a cada um de vocês a fazer parte desse pequeno ministério e que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa mente, no nosso coração e que nós possamos pregar assim o que diz o Senhor, ou assim diz o Senhor. Convido também, deixo o convite aqui a cada um de vocês, se inscreva em nossos canais, compartilhe nossas mensagens para que o Espírito Santo possa trabalhar na vida de outras pessoas. Vamos fazer uma breve oração para nós dar início à nossa mensagem. Oremos. Graças te damos ao Pai. Pedimos, Pai, nesse momento a atuação do Espírito Santo. Que o teu bom e maravilhoso Espírito Senhor possa estar conosco. É o que eu te peço, Pai, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro processo. Esse título, a segunda parte da sacudidura, essa segunda parte nós iremos estar descrevendo 3 processos da sacudidura. E é uma coisa bem interessante que nós temos que analisar. Às vezes as pessoas dizem, na primeira parte nós falamos sobre pessoas que se dizem, não, fazer parte da igreja já é garantia de salvação. Não, não é garantia de salvação. É isso que a gente tem que entender. Uma das coisas da sacudidura é que a sacudidura ela acontece quando o povo de Deus rejeita o testemunho direto, da testemunha fiel, a igreja de Laodiceia. A gente vai estar analisando esse ponto, a gente vai estar descrevendo quem é essa testemunha e eu quero que vocês prestem bem atenção na mensagem, para que o nosso coração possa ser transformado. Aqui nos materiais meus de testemunho do Espírito de Profecia, obreiros e evangélicos, testemunhos para ministros, obreiros e evangélicos. Página 122. Diz assim: ao ouvir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça, escorregam para qualquer posição, para agradar a tendência de seus pensamentos de amargura. Essa é uma das questões bem interessantes do primeiro processo. Vai estar destacando dos cristãos superficiais. O que é um cristão superficial? Às vezes você se pergunta, será que eu estou agindo como cristão superficial? Será que a maneira de como eu estudo a palavra de Deus, de como eu prego, de como eu louvo, será que eu estou tendo uma vida rasa diante do Senhor? Será que o meu relacionamento não está arraigado nos profundos princípios da palavra de Deus? Os cristãos superficiais são aqueles que têm suas raízes não basicamente firmada na rocha, mas um cristão que não tem desejo de orar, desejo de estudar a palavra de Deus, desejo de pregar, desejo de ter um ministério independente, pregar as mensagens que deveria ser pregada. Lembre-se de uma coisa, meus irmãos, nem toda mensagem que é pregada no santuário de Deus é de Deus. E é isso que o processo da sacudidura ela vai fazer. Ela vai separar o trigo do joio. Aqui diz, segundo processo, perguntei a significação da sacudidura, que eu vira, e foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direto, contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Isto produziria um efeito no coração daquele que o recebe, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto. Levantar-se-ão contra ele. Isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Uma das coisas que a gente tem que analisar, cada um de nós. A sacudidura não é para os mundanos. Não é para outras pessoas. A sacudidura é entre o povo de Deus. É entre nós, povo de Deus. Deus, ele não terá um ministério com práticas pecaminosas, com práticas de iniquidade. O ministério do Senhor Jesus é puro, leal,
santo, porque Deus, ele quer pessoas santas. E aí muitas pessoas se escandalizam. Ah, irmão, você está dizendo que o pecador não irá ser salvo? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que todo aquele que aceita Jesus como único Salvador, aceita a graça, que é a justiça de Cristo, vive agora uma vida de santidade. Eu quero que vocês abram suas Bíblias. Eu estou com minha Bíblia aqui. Quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Abra comigo no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 12. E o verso é o verso 14, que diz assim: Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Ou seja, um dos princípios da palavra de Deus é que se nós não viver uma vida santa, não veremos a Deus. Eu sei que muitos têm o desejo de herdar a salvação, de morar no céu, morar nas mansões celestiais, mas se não tiver uma vida santa, não irão para o céu. Aqui diz que o testemunho verdadeiro, da testemunha verdadeira dada à igreja de Laodiceia, é esse testemunho que vai produzir um efeito no coração daquele que o recebe e levará a empunhar o estardate. O nosso estardate aqui, a palavra de Deus. E propagar a verdade direta. O que é uma verdade direta, meus irmãos? Uma verdade que não tem arrodeios. Nós temos que pregar a mensagem como ela é. Não tentar colocar terceiros, não tentar falar por enigmas. Nós precisamos levar a mensagem direta da palavra de Deus. Também diz que alguns, nesse segundo processo, não suportarão esse testemunho direto. Ou seja, a mensagem é tão dura e tão direta, referente ao povo de Deus, que alguns, não todos, quando a palavra diz alguns, é que sempre tem um grupinho que se levanta contra a mensagem. Não vão suportar a mensagem. E levantar-se-ão contra ele. Isto é o que determina a sacudidura entre o povo de Deus. Um pequeno grupo que vai se levantar contra aqueles que pregam a mensagem assim como ela é. Nós temos que pregar a Bíblia assim como ela é. O assim diz o Senhor. Os nossos púlpitos modernos estão pobres de mensagens. Muitos dizem que a mensagem é do Senhor. Mas quando você analisa profundamente a mensagem, não vê que a mensagem está coerente com as Escrituras. E por não estar coerente com as Escrituras, levam as pessoas a acreditar que é daquela forma. Muitos acreditam que iremos continuar nas práticas pecaminosas até a volta do Senhor Jesus. Uma das coisas que eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, é que a nossa tendência para pecar, iremos continuar até a volta do Senhor Jesus. Agora, os pecados conhecidos, que são manifestados, que nós conhecemos, nós devemos vencer pela justiça e pela misericórdia de Deus. O nosso caráter deve ser transformado pelo assim diz o Senhor. O testemunho da testemunha verdadeira da igreja de Laodiceia. O testemunho, de acordo com a profecia, de acordo com a própria Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, verso 14, diz que o testemunho é o testemunho de Jesus. Eu quero citar 3 versos aqui importantes para cada um de nós. O primeiro está em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. O segundo está em Apocalipse 19, verso 10. E o terceiro está em Apocalipse 22, verso 9. O primeiro diz: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus.
É esse testemunho que vai dar uma mensagem direta. E muitos vão se opor a essa mensagem. Apocalipse, capítulo 19, verso 10. E eu lancei-me aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não faças tal. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus e adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora Apocalipse, capítulo 22, verso 9. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, dos que guardam as palavras deste livro e adoram a Deus. Quer dizer que, parafraseando, né, a questão desse testemunho referente ao nosso tempo, parafraseando, ficaria mais ou menos, ou basicamente assim. Perguntei o significado da sacudidura que eu a vira, e foi me mostrado que era determinado pelo testemunho, ou pela mensagem contida no espírito de profecia. Sim, no espírito de profecia, no espírito de um profeta moderno. As mensagens direcionadas por um profeta moderno no tempo do fim, estas mensagens seriam cortantes, mensagens diretas, mensagem que iria desafiar o povo de Deus a ter uma mudança radical, uma mudança direta nas suas vidas, seja na questão das vestes, seja na questão da alimentação, seja na questão da música, seja na questão do comportamento e também a respeito dos púlpitos e das mensagens assim pregadas. Essa mensagem direcionada às pessoas não estando preparadas, ela causa uma separação. Aquele que aceita essa mensagem será transformado. Aquele que não aceita essa mensagem será deixado para trás. Porque ele irá se rebelar, não porque Deus o rejeitou, mas sim por não aceitar a mensagem, irá se rebelar contra Deus. Isto produzirá o efeito no coração daquele que o recebe. Quando nós estudamos o Espírito de Profecia, meus irmãos, o Espírito de Profecia, quando nós estudamos, nós vemos que necessitamos de mudança. Nós precisamos de mudança. Quando fala sobre a reforma de saúde, precisamos fazer a reforma de saúde em nossa vida. Quando fala na mensagem de vestuário, precisamos fazer uma reforma no vestuário. Quando fala no portar, no conversar, no estilo de vida, de qualquer tipo, temos que fazer essa reforma. É uma mensagem direta a qual a gente não está acostumado a escutar, a aceitar. Aqui diz que alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele. Isto é o que determina a sacudidura entre o povo de Deus. A rejeição do espírito de profecia, da palavra do espírito de profecia, causa uma divisão entre o povo de Deus. Eu quero colocar em uma visão macro aqui sobre Apocalipse, capítulo 3, 15 a 18. Eu quero que você preste bem atenção o que a mensageira do Senhor, a profeta do Senhor, descreve e o que também a palavra de Deus escreve juntamente. Olha o que diz. Deus apresenta contra os pastores e o povo a séria acusação de fraqueza espiritual. Em Apocalipse, capítulo 3, dos versos 15 aos versos 18, Deus apresenta diante do povo de Deus, diante dos pastores, que são os líderes mais importantes, e diante de todo o povo, uma séria fraqueza espiritual. E qual é essa fraqueza? Apocalipse, capítulo 3, 15 a 18. Diz, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Oxalá se foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não é frio nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes tu, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo,
para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e não apareçam a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio para que vejas. O colírio, meus irmãos, para que nós possamos ver, é o colírio do discernimento espiritual. É um cristão ter uma visão biblicamente espiritual. As vestes aqui, como diz quando fala de nudez, para que te compre vestes brancas, vestidos brancos, para que te vistas, é a questão da pureza do nosso caráter, meus irmãos. Nós precisamos lutar dia após dia, buscando da parte de Jesus a força, o poder para vencer as artimanhas de Satanás. E também o ouro refinado no fogo, né, que é um símbolo da pobreza, é um símbolo, o ouro refinado é o símbolo da fé provada no fogo. Porque o verdadeiro ouro é aquele que é puro, aquele que é um ouro sem metais pesados, é o ouro puro. Deus procura verdadeiros cristãos adoradores. Mas assim como tu não és frio e nem és quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus está dizendo a cada um de nós, olha, se você continuar nessa modazinha, um pé lá fora e um dentro da igreja, eu vou vomitar você da minha boca. Seja você que tenha 30 anos de adventismo, seja você que seja diácono, pastor, missionário, obreiro, cantor ou membro, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe por que o Senhor está falando isso? Porque o Senhor está falando, ou você tem uma vida longe do Senhor, que é frio, ou você tem uma vida quente, fervente diante de Deus. Uma vida de princípios, uma vida de lutas espirituais. Você escolhe. Não fica em cima do muro. Não fica um pé do mundo e um pé dentro da igreja. Tome a sua decisão. Cristo está chamando, meus irmãos, para nós tomarmos a nossa decisão. É isso que a palavra de Deus e a profecia fala a respeito disso. Olha o que diz aqui. Deus pede um reavivamento espiritual e uma reforma espiritual. A menos que isso se realize, os que são mornos continuarão a se tornar mais aborrecíveis ao Senhor, até que ele se recuse a reconhecê-los como seus filhos. Às vezes, muitos líderes religiosos dizem assim, mas Deus não irá deixar de reconhecê-los. Esse irmão está pregando discurso de ódio. Esse irmão está sendo muito duro. Esse irmão está sendo muito alarmista, ou muito radical, ou muito fundamentalista, tudo Bíblia e profecia. Imagine se o nosso mestre estivesse aqui diante de nós. Imagine se o nosso mestre entrasse em uma das nossas igrejas. Qual seria o seu sermão? Imagine se o profeta João Batista estivesse diante de nós e pregasse um sermão na nossa igreja. Elias, ou Moisés, ou Enoque, ou algum dos profetas. Qual seria a sua mensagem? Em Isaías 58, verso 1, Deus orienta para chamar a atenção do povo às suas práticas pecaminosas. Eles queriam celebrar um culto ao Senhor, mas tentavam esconder os seus corações apodrecidos diante de Deus, as suas obras más. Mas muitas pessoas dizem, irmão, eu sou pecador. Sim, temos uma tendência, mas nós não podemos continuar na prática. Deus disse a Caim, Caim, o pecado está à porta, mas convém dominá-lo. Quando chegar a tentação diante da nossa porta, irmão, temos que dominar. Olha o que diz aqui. Mas só o Senhor não permitirá a entrada do erro em nosso meio. As portas do inferno não prevalecerão.
templo do Senhor, templo do Senhor. Assim exclamou Isaías. Assim, muitos no templo de Isaías exclamavam que o inferno não irá prevalecer dentro da igreja e que o erro não iria entrar dentro da casa do Senhor. Será? Eu quero que vocês leiam comigo, e bem atentos, Atos dos Apóstolos, página 147, parágrafo 3, diz assim: especialmente solene a afirmação do apóstolo com respeito aos que se recusariam a receber o amor da verdade. E por isso declarou ele, a respeito de todos os que deliberalmente rejeitam a mensagem da verdade, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira e para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Por que é que Deus permite que o erro esteja entre nós? E muitos chegam para mim e dizem: irmão, mas não tem erro entre nós? Tem sim. Nós comemoramos costumes pagãos e achamos que está tudo bem. Nós praticamos conceitos pagãos e achamos que está tudo bem. As mensagens atualmente estão sendo mensagens sem ser temperadas com sal verdadeiro. As mensagens têm sido a mensagem de autoajuda ou mensagem egocêntrica. Deus retira seu espírito dos que persistem em desprezar essas advertências, deixando-os na dependência do engano que amam. Deus vai tirar o seu espírito. Deus já está tirando o seu espírito. Daqueles que continuam persistindo, batendo na tecla. Vamos continuar pecando até a volta do Senhor Jesus? Espera aí. Se eu prego que vamos continuar pecando até a volta do Senhor Jesus, quer dizer que a Bíblia e a Espírito e Profecia não vale mais. Porque a Bíblia fala que eu tenho que ser santo, separado. Em 1 João, eu quero abrir até com vocês aqui. Primeira carta de João, é uma carta que João escreveu, eu quero abrir com vocês. E quero ler com vocês aqui, meus irmãos. 1 João capítulo 1, verso 13 ao verso 16, diz assim: portanto, cingindo os lombos da vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha um ponto que o apóstolo está dizendo: cingir a vossa mente, sede sóbrios, não estejam embriagados. Verso 14. Como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância. Não vá voltar nas práticas anteriores a qual você vivia. Verso 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, e em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Verso 16 diz que sede santo, porque eu sou santo. Deus é santo. Deus, ele não vai tolerar o pecado diante da igreja. O joio será separado. O trigo para o celeiro do Senhor. O joio para ser queimado. Testemunhos Seletos, volume 5, página 707, parágrafo 3. Grave esses textos, meus irmãos. Deus despertará seu povo. Se outros meios falharem, introduzirão entre eles heresias, as quais os hão de peneirar, separando a palha do trigo. O Senhor chama todos os que creem em sua palavra, para que desperte do sono profundo. Deus está me chamando, Deus está te chamando para despertar, para acordar. A Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor,
operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. E os que não receberam o amor da verdade para se salvarem, serão deixados à mercê da operação do erro, para que creiam a mentira. Aqueles que não são santificados, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8, verso 31 e verso 32. Se verdadeiramente guardares a minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 5, verso 39, diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A palavra de Deus, ela nos orienta uma santificação. Se nós não estamos sendo, meus irmãos, transformados pelo amor à verdade, ou pelo amor da verdade, nós seremos totalmente destruídos pela manifestação da presença de Deus. Terceiro processo e último dessa segunda parte. Diz: a grande questão que está tão próxima, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. Ele terá um ministério puro, leal, santificado, preparado para a chuva serôdia. Deus vai eliminar aqueles que Ele não chamou para cargos específicos. Ou seja, Deus dá o convite. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas Deus não designa certas funções para certos tipos de pessoas. É a orientação da palavra de Deus que diz isso. Outro ponto. Uma das coisas que eu sempre percebo assim. Alguns ficam pregando e dizem, não, iremos se separar do trigo. O joio irá separar. Não, o trigo e o joio vão andar juntos. Há uma questão diferente, que o trigo e o joio irão se separar na igreja celestial. Porque uns serão selados com o selo de Deus e os outros serão selados com a marca da besta. Aqui diz, meus irmãos, e ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso, e o servo lhes disse, querem, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai em molhos, para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Mateus, capítulo 13, 28 a 30. O que é uma parte bem interessante desse verso? Aqui, meus irmãos, quando começar o processo de selamento, serão separados, mas Deus ainda não irá retirar eles da igreja. Serão selados. Quando as pragas caírem, muitas pessoas irão ver que estão sem Cristo, que perderam a sua salvação. O grande conflito, na página 608, diz: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Hoje nós vemos dentro do santuário, dentro do ministério de Jesus, que uma classe numerosa professam que creem na mensagem do terceiro anjo, mas rejeitam o mensageiro e a mensagem. Eu quero ler uma parte aqui, e nós iremos ainda ter a continuação, que é a terceira parte desse processo da sacudidura, mas esse comentário foi feito em 1889, na Conferência de Minneapolis. Essa mensagem, na verdade, foi direcionada para o irmão M e o irmão H, né? Millen e o irmão Millen também. Aqui diz assim, olha uma coisa bem interessante, preste bem atenção, meus irmãos. Se os homens que ocupam posições de liderança se sentem livres para desprezar a mensagem e o mensageiro, sua incredulidade não é a razão para que outros façam o mesmo. Nossa salvação
é a obra individual. Nem o irmão Smith, né, ou o irmão Blutten, nem qualquer outro mortal pode pagar algum resgate por minha alma e a de vocês no dia do juízo. Naquele dia, não haverá nenhuma desculpa a ser oferecida pela negligência em receber a mensagem que o Senhor enviou a vocês. Será que as pessoas não sabem, pela palavra de Deus, que esta mensagem que tem sido recentemente apresentada às igrejas, juntamente à mensagem que precisa ser dada para que a própria obra que tem acontecido entre nós possa ser concluída? Alguns que deveriam ter sido os primeiros a receber a inspiração celestial da verdade têm estado diretamente opostos à mensagem de Deus. Eles têm feito tudo quanto podem para mostrar desprezo tanto à mensagem quanto ao mensageiro. Essa é uma realidade que acontece no nosso tempo. A mensagem da justiça pela fé. Quando é pregada essa mensagem, as pessoas acham que nós estamos pregando salvação por obras. Justiça. A salvação é por meio da justiça, da graça de Jesus. É por meio do sacrifício de Jesus, de acordo com Efésios capítulo 2. Eu quero que você leia o capítulo 2 por completo, mas principalmente dos versos 5 aos versos 10. É bem importante esses versos. Diz que a salvação não é por obras, mas sim pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas o verso 10 diz que nós fomos feitos feituras nele. Eu quero ler aqui. Leia aqui comigo, abra comigo as vossas Bíblias em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Leia aqui comigo, meus irmãos. Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Viver pela graça não é viver em desobediência. O joio sairá da igreja física? Não. Eu quero que você guarde esses dois textos que eu irei estar falando aqui. O primeiro texto e a continuação dele, Grande Conflito, página 615, parágrafo 1, diz: quando a presença de Deus se retirou por fim da nação judaica, sacerdotes e povo não sabia, posto que sobre o domínio de Satanás e governado pelas paixões mais horríveis e perniciosas, considerava-se ainda como escolhidos de Deus. Continuou o ministério no templo, oferecia-se sacrifícios sobre os altares poluídos, e diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado do sangue do querido Filho de Deus, empenhando em matar seus ministros e apóstolos. Continuando. Assim, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada, está feito. Esta é a decisão de Jesus no santuário celestial. Ele vai dizer, está feito. E para sempre tiver sido fichado o destino do mundo, os habitantes da terra não saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual, finalmente, o Espírito de Deus se terá retirado. O zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios terá a semelhança do zelo para com Deus. Ou seja, continuará os cultos, continuará estudo de lições, continuará pregações, mas não com o poder do Espírito Santo, e sim com o zelo satânico. O mesmo zelo satânico que predominou depois da morte do Senhor Jesus, lá no período de Jerusalém, no ano 70. Eles continuavam o sacrifício nos templos. Eles continuaram as práticas religiosas, mas sem o Espírito de Deus. Quando Jesus morre, eles continuam normalmente, achando que Deus estava com ele. Eles colocavam um cordeiro sobre altares poluídos pelo pecado.
eles invocavam as bênçãos de Deus, sendo um povo que mata os seus profetas e persegue os seus apóstolos. Um povo que matou os próprios filhos de Deus. Por isso que isso vai se cumprir também. Quando a decisão do santuário, de acordo com Apocalipse, capítulo 17, verso 16, está feito, está consumado, não tem mais o que fazer. Apocalipse, capítulo 18, capítulo 8 e capítulo 18 está descrevendo também a condição. Jesus, no capítulo 8 de Apocalipse, vai lançar o incensário sobre a terra. Este é um símbolo que vai cessar a intercessão para com o povo de Deus, para com aqueles que rejeitaram, para com aqueles que continuaram na prática do pecado e não abandonaram o pecado. Essa é a triste realidade. Por isso, meus irmãos, eu quero ler o último texto, que está aqui no livro, Eventos Finais. O último texto. E é bem interessante e importante para nós. O último texto diz assim: há aqueles entre nós que farão confissões como Acã, tarde demais para serem salvos. Não estão em harmonia com o que é correto. Desprezam o claro testemunho que alcança o coração e se alegrariam de ver silenciados todos os que os reprovam. Testemunhos Seletos, volume 3. Há aqueles grupos específicos que farão confissões como Acã, tarde demais para se arrepender. E que se eles pudessem silenciar pessoas como muitos daqueles que pregam a mensagem na igreja, nas internet, nas praças, nas casas, a sua consciência ficava melhor. Por isso, meus irmãos, inscreva-se no canal, se prepare, porque Jesus está às portas. Jesus está te chamando. Vem, filho, arrepende do teu mal. Segue o meu caminho. Como diz Mateus capítulo 11, os versos 28 aos versos 30, diz que estás cansado? Venha. Tome o meu jugo é suave, leve. Não é o seu pecado, seu jugo de ferro. Não, o meu é suave, leve. Você vai encontrar em mim alívio e descanso. Deus está nos chamando para ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Desejo uma ótima noite na presença do Senhor e que o Espírito Santo esteja em nosso coração. E que esse ano de 2026 nós possamos estar mais próximos do Senhor Jesus. Buscando mais, tendo um relacionamento mais íntimo possível do Senhor Jesus. Para que quando Jesus voltar, nós não podemos ficar do lado de fora da arca. Um abraço, meus irmãos. Fica com Deus. E que o Espírito Santo esteja em nossos corações. Um abraço. É o Senhor quem chega a clamar.